Davi. Hosana ao filho de Davi. Vão chegando, se ajeitando. Quem chegou atrasado por causa do trânsito, tudo o que houve, fique tranquilo. Pegou o seu ramo, sinta-se abençoado, abençoada. A sua participação na missa já traz essa bênção. Então fique tranquilo, com o seu ramo está abençoado, com a sua participação, com a sua presença. No oremos que vamos fazer, Deus abençoa todos os ramos presentes nesta Santa Missa. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? E de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos.
Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo, e tornou-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Com licença, liturgia. Vai ter escola, então? Então, crianças de 4 a 9 anos que queiram participar da escolinha, a equipe está aqui à minha direita.
então pode se dirigir com a equipe para o espaço da escolinha. Tá bom? Crianças de 4 a 9 anos. Então fica o convite. Nós vamos fazer a proclamação do Evangelho de forma narrativa. Tá bom? Então não precisa responder e não vamos ter aclamação no começo. Aqui na frente, perto do padre, ainda tem 3 bancos vazios. Né? Parece que o povo não gosta de sentar muito perto do padre. Tem, na verdade, uns 4 bancos somando aqui, vazio aqui na frente. Então, quem quiser sentar ou ocupar os bancos, pode vir. Também não tem problema. Às vezes o padre assusta, mas ele é bonzinho. Isso, aqui na frente. Aí já ajuda a ficarem sentadinhos. Olha ali, os primeiros bancos livres. O segundo banco aqui também está livre, com a irmã Marlene. Pode vir, isso. Olha lá, tem um banco livre. Isso, agora já preenchendo. Que maravilha. Muito bem. Vamos então iniciar a narração. Narração do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo,
que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras, que dizem que isso deve acontecer? E, naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas e afirmaram: Este homem declarou:
posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Que vos parece? Repete, responder. É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse para os que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador, muito impressionado, na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus,
a quem chamam Cristo. Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça, diziam: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus, outra vez,
deu outra vez um forte grito e entregou o espírito. Os que puderem, podem se ajoelhar por um instante. Levantemos. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando esse impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois esta última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes a guarda, ide e guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar. Queridos irmãos, acabamos de ouvir uma longa narrativa daquilo que já estamos celebrando no início, na abertura da grande Semana Santa e que vamos experimentar de um modo mais profundo na Sexta-feira Santa. Há uma antecipação desse mistério. O que nós podemos levar para nós desta liturgia? Veja, meus irmãos, minhas irmãs, nós iniciamos a Quaresma na quarta-feira de cinzas e, como já ouvimos, 5 semanas já se passaram e agora estamos iniciando a grande Semana Santa e o convite foi iniciar a Quaresma olhando para as nossas relações, a relação com o irmão, sobretudo o mais necessitado. Quando a liturgia da quarta-feira, o Evangelho, nos falava da esmola, estender a mão ao irmão que necessita, viver o espírito da fraternidade, o espírito da solidariedade, o espírito de comunhão, de partilha.
Como nós vivemos isso durante esta quaresma? Depois o Evangelho continuava dizendo: quando se estende a mão ao irmão que necessita, o irmão nos leva a Deus. Por isso, a oração. Essa escuta de Deus, esse diálogo com Deus, é muito importante. Então, o irmão me leva a Deus e diante de Deus, eu me questiono como está a minha relação com o Senhor. E Deus me devolve a mim mesmo, na relação consigo mesmo. E aí está o jejum, a abstinência, esse exercício humano que nós podemos fazer para adquirir um autodomínio, o domínio das suas paixões, dos seus instintos, das forças naturais que agem dentro de nós. Autodomínio, autocuidado, que todos nós precisamos ter para que nesse domínio das paixões consigamos ter relações libertadoras com o outro, com os outros e com o mundo, nos tornando pessoas livres. Então, a esmola, a oração e o jejum foram as orientações recebidas na quarta-feira de cinzas. Como é que nós vivemos isso durante a quaresma? Qual foi o grau de intimidade e de proximidade nossa com Deus nessa quaresma? Depois a igreja foi nos conduzindo nos domingos litúrgicos, nos colocando no deserto com Jesus, diante das tentações humanas, as tentações do mundo. E Jesus nos ensinando como combater as tentações. Todos nós sofremos dessas tentações ao poder, ao prazer, ao ter. Todos nós passamos por isso. E Jesus nos ensinou que se combate com a palavra de Deus, com a escuta da palavra, tendo como âncora a Bíblia, as Escrituras. Nós procuramos nesta quaresma ter um pouco mais de intimidade com a palavra. Jesus dizia: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tentarás o Senhor teu Deus. Como é que nós usamos as Escrituras? Jesus nos ensinou também a sermos obedientes e fiéis ao Pai. A obediência e a fidelidade de Jesus a Deus Pai fez com que ele superasse as tentações. Também podemos nos perguntar: que grau de fidelidade, de obediência eu tenho vivido essa minha relação com Deus? Depois a igreja nos ensinou no domingo que o Filho, o seu Filho, é fonte de água viva, com a samaritana, e que todos nós devemos nos aproximar de Jesus, porque Jesus nos garantiu que quem beber desta água jamais terá sede. São tantas as sedes do mundo: sede de justiça, sede de paz, sede de solidariedade, sede de fraternidade, sede de amor. Estamos nós buscando em Jesus a água que leva, que jorra para a vida eterna? Ou ainda estamos presos ao mundo, às coisas mundanas? Depois, a igreja nos conduziu a Jesus como luz, a luz que vence as trevas. A igreja nos mostrou que pelo batismo nós nos tornamos herdeiros das promessas divinas e a luz do Senhor brilha em nós, mas nós precisamos abrir os olhos para enxergar o Senhor. E tem muita gente que prefere viver na cegueira, que prefere fazer as coisas nas trevas, porque não estão abertos à conversão, à mudança de vida. O apelo é de conversão. Queremos nós, discípulos e discípulas de Jesus, abrir os nossos olhos
sermos mais conscientes diante do mundo e perceber as falcatruas do mundo, as malandragens do mundo e nos posicionarmos como cristãos? Ou preferimos a ignorância? Ou preferimos a vergonha? Ou preferimos ainda a omissão? Somos nós, discípulos da paz, defensores da dignidade humana, defensores da vida, ou vamos continuar apoiando aqueles que defendem a morte? Aqueles que defendem a morte não serão abençoados por Deus, porque Deus é o Deus da vida. Então precisamos nos posicionar. Vamos ou não anunciar a paz, anunciar a vida, anunciar o amor? Não importa o número de cristãos, importa a fidelidade dos cristãos ao Deus que os seguem. E o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da paz, é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia. Como é que nós nos posicionamos? Dizer que somos cristãos e vamos apoiar esses que matam e que mandam matar, esses que provocam guerra por questões financeiras, questões econômicas, questões políticas, sem levar em consideração o sofrimento humano? Quantos inocentes são vítimas das guerras? Quantos pobres, ainda mais miseráveis, por causa das consequências de uma guerra? Nós já estamos sentindo os efeitos desta guerra imbecil no Oriente Médio. E todo mundo está padecendo por isso. É generalizado. E ainda estamos no começo. E vamos continuar aplaudindo, batendo palmas para esse tipo de gente que está no poder? Ou vamos nos posicionar como cristão? O Bruno me soprava ali no início da missa que o Papa Leão foi muito claro na sua fala de hoje. O cristão não pode apoiar a guerra, não pode apoiar a violência. O cristão é homem da paz, porque Deus é o Deus da paz. E disse mais ainda: Deus não apoia, não salve, não abençoa os que derramam sangue, os que praticam o mal. E se baseou nas Escrituras para falar disso. Então, olhemos para a frente. Somos da luz ou somos das trevas? E depois a liturgia nos apresentou o Deus vencedor da morte, a vida que vence a morte. No evangelho de domingo passado, sobre a morte de Lázaro. O nosso Deus é o Deus da vida. A morte não tem a última palavra na relação com Deus. É a vida que prevalece. E por isso, todos nós somos chamados a proclamar a vida, a se colocar em missão. Lázaro vem para fora, se põe a caminho e anuncia a vida. As consequências depois foi a morte de Lázaro. As consequências do cego de nascença foi a expulsão da comunidade. As consequências do anúncio de Jesus foi a sua morte, o que nós acabamos de ouvir e participar nessa narração. Vamos ficar medrosos, reféns dos nossos medos e não mais anunciar Jesus? Vamos calar a nossa boca, calar a nossa voz diante das ameaças do mundo? Ou seremos corajosos em dizer o que nós sentimos naquilo que nós acreditamos? Se é que acreditamos nesse Deus da vida. Porque tem muita gente falando de Deus, mas não se compromete com a vida, não defende a dignidade, não pratica a solidariedade, vive no egoísmo, no individualismo, pensando em si mesmo, em volta do seu próprio umbigo, achando que o seu problema é o maior problema do mundo, achando que só ela está em sofrimento.
não estende a mão àquele que sofre, não escuta o clamor do sofredor e se diz de boca cheia ser um cristão porque vai na missa, porque reza o terço, porque faz suas orações, mas onde está a sua prática de fé? Gente, é sério. Nós estamos entrando numa grande semana, a Semana Santa, e é semana para rever aquilo que nós professamos. Não é um feriadão, como noticiam os meios de comunicação, que são do mundo. E muitos católicos aproveitam para isso. Vão fazer feriadão, já não lembram mais de rezar, já não rezam em família, já não rezam em comunidade, se entregam às bebedeiras, às farras, e não participa, não vive, não celebra o mistério. Que católico é esse? A Semana Santa é uma semana de oração, de revisão da própria vida. Aqueles que não são cristãos se aproveitam daquilo que é nosso, que é cristão. Eles deveriam ficar trabalhando, já que professam não acreditar em Jesus, já que não vivem a fé cristã, deviam trabalhar então, e deixar os cristãos viver aquilo que é próprio dos cristãos. Mas nessa hora, eles aproveitam até para falar mal do cristianismo, para falar mal da Igreja Católica, mas estão usufruindo daquilo que eles chamam de feriado, que para nós são dias santos. Queremos então pedir ao Senhor a graça de entrar na Semana Santa com o espírito aberto para Deus, olhando para a nossa realidade de Brasil, de mundo, celebrando tudo isso que a campanha da fraternidade nos desafiou, a ver o irmão que não tem uma morada digna e ser solidário com ele, com ela, entendendo que essa realidade é fruto de um sistema excludente, que exclui, que marginaliza, que não permite ao irmão ter uma casa digna, porque a moradia no país é visto como um valor imobiliário, um valor econômico, um valor financeiro que deve render lucros. Não importa os 6 milhões de famílias que não têm onde morar, não importa os 36 milhões de pessoas que moram indignamente, não importa. Importa que eu tenha um espaço para alugar, para vender, para comercializar e o outro que se dane. Vamos nós entrar na mesma mentalidade? Ou vamos ser cristãos de verdade? Pedimos a Jesus esse espírito de conversão e procuremos viver essa semana no silêncio, na escuta de Deus, na coragem, na ousadia de pertencer a Jesus e dizer para Ele: sou teu discípulo, sou tua discípula, faça em mim o que quiseres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes do alto do céu. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós nascemos, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e
Irmãos e irmãs, seguindo os passos de Jesus que chega a Jerusalém para revelar a plenitude do projeto salvífico, invoquemos confiantes ao Deus Salvador, rezando juntos, pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Pela Igreja, com seus ministros e fiéis, para que, percorrendo esses dias da paixão, renovem a disposição de servir aqueles que, como o Cristo, sofrem as condenações injustas e são crucificados diariamente, rezemos. Pela paixão do vosso Filho, escutai-nos. Por todos os governantes, para que exerçam sua missão na busca pela justiça e harmonia entre os povos, somem esforços pelo fim dos conflitos e das guerras, a fim de conduzir-nos a uma paz justa e duradoura no mundo, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Por todos os fiéis, para que ao longo destes dias, recordando os mistérios da vida de Jesus Cristo, possam renovar sua fé e sua disposição de testemunhar os valores evangélicos, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Pelo ano especial jubilar franciscano, para que nos ajude a viver segundo a forma do Santo Evangelho, suscitando em cada um o amor pelo crucificado, a fidelidade, a fraternidade e a misericórdia para com os pobres, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Por todos os que sofrem a carência de uma moradia digna, para que seja promovida com urgência e justiça habitacional. Sejamos homens e mulheres que defendam o direito à moradia para todos. Tenhamos um agir eclesial profético e avancemos para uma igreja de rosto periférico na busca pelo Cristo sem teto, rezemos. Pela paixão de vosso Filho, escutai-nos. Acolhei, Senhor, estas preces dos vossos filhos e filhas que desejam celebrar com perseverança os mistérios da paixão, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Amém. Beleza, eu achei que era eu que estava cansado. Pode sentar um instante. Povo querido, hoje nós queremos dar a nossa colaboração da campanha da fraternidade pelos projetos sociais da Igreja do Brasil e da nossa arquidiocese. Essa colaboração ajuda a manter vivo esse sonho de reino de Deus e as ações concretas que a Igreja Católica realiza no mundo. E vocês já têm essa experiência dentro dessa paróquia tão comprometida com projetos sociais. Então, a sua oferta, a nossa oferta de todas as missas serão doadas para os projetos sociais da Igreja do Brasil e da Arquidiocese. Ajude com consciência e com solidariedade. Cantemos. Nessa prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor,
venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido, meu grito mais forte de louvor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido, meu grito mais forte de louvor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós vos louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele
verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com nosso bispo Wilson, nosso bispo auxiliar Onésimo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Parentes, amigos, as vítimas das guerras e de todo tipo de violência, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco e Santa Clara de Assis e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Somos chamados filhos e filhas de Deus, e realmente o somos. Por isso, podemos rezar confiantes.
céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Eu vim para que todos tenham vida, Que todos tenham vida plenamente. eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha esperança junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida
pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o meu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca e salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Este pão, meu corpo e vida para a salvação do mundo. É presença e alimento nesta santa comunhão. Onde está o teu irmão? Eu estou também com ele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguires meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vive estás em nós, unidade
Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha estrada, minha liberdade. Nada nessa vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu te livrarás, e do teu perdão viverei. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Podeis sentar. Comecemos pela programação da Semana Santa. Terça-feira, às 19 horas, confissão para aqueles que desejarem. Desde a missa, um padre reza a missa, 2 começam iniciando as confissões. Mas, na secretaria, terça até quinta-feira, às 9 horas até às 11h30, e depois das 14 até às 17, 17h30. Na quarta-feira, às 18 horas, teremos a Via Sacra Franciscana, às 18 horas, aqui na Matriz. Quinta-feira é dia de festa, instituição da Eucaristia. Então, às 19 horas, missa da instituição da Eucaristia e também do lava-pés, o mandamento do amor e do serviço. Na sexta-feira, às 6 horas da manhã, convidamos a fazer a caminhada penitencial conosco, saindo aqui da Matriz às 6 da manhã até o Morro da Cruz, o Morro das Antenas, porque a cruz já ficou pequena lá, não é? Então, o Morro da Cruz. Vamos fazer essa caminhada penitencial, sexta-feira, animada pelo setor juvenil da nossa paróquia. Vamos rezar. Depois, durante a manhã, ou melhor ainda, nós teremos adoração ao Santíssimo, desde o final da missa da quinta-feira até a meia-noite para a sexta, e depois na sexta da manhã, a partir das 6 da manhã, já temos a exposição do Santíssimo para a adoração. Então, o altar preparado para isso. E aí, depois da caminhada, eu ficarei à disposição para confissões até o meio-dia. Mas não queiram judiar muito do padre, né, gente? Meio-dia o padre vai parar para comer e descansar, porque às 15 horas teremos a celebração da paixão do Senhor e o beijo da cruz aqui na Matriz. Teremos ainda, quem quiser, às 18 horas de sexta-feira, a celebração, a procissão do Senhor Morto, saindo da comunidade de Guadalupe, Morro do Quilombo, até a comunidade de São Bento, no Itacurubi. Quem quiser participar. No sábado, às 19 horas, a missa da Vigília Pascal, aqui na Matriz, com toda a solenidade que ela nos oferece. Só não faremos os sacramentos para os catecúmenos, do batismo, crisma e Eucaristia. O restante faremos tudo o que a liturgia nos propõe. A partir do domingo segue normal. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui no Centro Pastoral, Sala São Bento, mães que oram por seus filhos. Você que é mãe, que é avó, que é madrinha, que quer rezar pelos seus, venha todas as segundas às 19 horas
no centro pastoral. O Coral Santíssima Trindade está também formando um grupo de coral infantil, crianças de 7 a 12 anos, que os pais queiram, os avós, a cantar, trazer as crianças para cantar. Então, traga para o coral, aqui na Matriz, todas as terças-feiras, a partir das 18, pode ir até às 18h30, se tiver que chegar, chega às 18h30. Depois que montar o grupo, o Miguel vai acertar com os pais o melhor dia, o melhor horário para este ensaio. A Pastoral da Comunicação, que está remontando a sua equipe, convida pessoas que queiram participar, dê o seu nome na secretaria. Hoje, às 14 horas, já tem uma reunião para organização e distribuição de serviços. E agradecemos as pessoas que já se dispuseram a fazer parte dessa pastoral. A campanha do BIS, ano passado era Doi Bis, Doi Alegria, não é assim? Esse ano tiraram a alegria, mas não, a alegria continua. Então, se vocês quiserem doar o BIS, ainda há tempo. Até amanhã, no final do dia, pode doar o BIS ou a caixinha de chocolate para adoçar a vida das nossas crianças nessa Páscoa, sobretudo as crianças dos nossos projetos, que são mais de 400. Então, ajude. Olha, todas as segundas-feiras, 19 horas, temos o grupo de louvor da RCC, e todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas até as 18, atendimento individual para a oração aqui na igreja. Dia 2 de maio é a ordenação diaconal do Frei Bruno. O que nós estamos pedindo para a comunidade nesse primeiro momento? Nós vamos receber pessoas de fora e vários freis também. E nós não queremos ficar mandando ir para os hotéis uma noite. Então, gostaria da ajuda da comunidade. Se você tem na sua casa um espaço para acolher uma pessoa, seja ela masculina ou feminina, você pode indicar, um casal, então dê o seu nome na secretaria paroquial, deixe o seu contato, sobretudo os que estão mais próximos aqui da Matriz. Caso a gente precisa, a gente vai entrar em contato. Vamos manter o nosso espírito hospitaleiro. Beleza? Então, faça isso conosco para a gente ajudar o Frei Bruno e ajudar a paróquia nessa organização da sua ordenação diaconal. E as crianças estiveram, então, preparando e se preparando. Alguém quer falar alguma coisa do que vocês viram lá nessa escolinha? Então, vem aqui. Ó, sempre tem candidato, viu, gente? Calma, calma. Está nervoso ou não? Está nervoso. Então, olha para o povo. O que vocês viram lá na escolinha do Amém? Fala aí para esse povão. A gente aprendeu de Jesus. Como é que é? A gente aprendeu de Jesus. O que vocês aprenderam de Jesus? A Páscoa. A Páscoa. Muito bem. Você também quer falar? Eu já sabia a Páscoa é só amanhã. A Páscoa é só amanhã. Amanhã, é amanhã. Isso, amanhã eu entendi bem. Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa a mais? Então venha. Aí ali, ó, que maravilha. Vamos ouvir uma menina. O que vocês aprenderam lá? O que você tem de mensagem para dizer para esse povão todo aí na sua frente? A gente aprendeu sobre o Domingo de Ramos. Aprenderam sobre o Domingo de Ramos. E o que vocês aprenderam do Domingo de Ramos? Que na chegada de Jesus, de Jerusalém, eles ficaram abanando o Ramos. Muito bem, vamos dar uma salva de palmas para nossas crianças. Deus abençoe, obrigado. Isso é lindo, gente. A nossa escolinha que vai evangelizando naquilo que as crianças conseguem compreender. Dia 18 de abril é o jantar de lançamento da nossa festa. Ó, calma aí, hein? Do lançamento da nossa festa paroquial da padroeira. Então, quem ainda não adquiriu o seu jantar, procure, ainda temos na secretaria. O valor é R$ 50
E também tem o bailão, não é? Tem um bailão para dar uma ajeitada no corpo. Então, dia 18, no Paula Ramos, vamos ajudar a colaborar com a nossa comunidade. E agora, então, fiquemos em pé para a bênção. O Senhor esteja convosco. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana e de paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem. Paz e bem. Hosana hi, Hosana ha, Hosana hi, Hosana hi, Hosana ha, Hosana hi, Hosana ha, Hosana hi, Hosana hi, Hosana ha. Ele é o santo, ele é o filho de Maria, ele é o Deus de Israel, ele é o filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana ha, Hosana Rei, Hosana ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana ha. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é o seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana ha, Hosana Rei, Hosana ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana ha, Hosana Rei, Hosana ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana ha, Hosana Rei, Hosana ha.